Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E, bom, bem-vindo principalmente aos novos ouvintes aí, que provavelmente a gente tem. E a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Casa muito com a situação Casa atual. muito com o episódio de hoje, foi até engraçado, sabe? A gente receber essa leva nova de ouvintes e pelo motivo que a gente recebeu nessa ocasião. Sabe, acho que você quer Que fique claro explicar que mais sobre isso? O título desse episódio não veio como consequência do acontecido. Exatamente. A gente já ia falar disso. Mas, para quem não tá entendendo nada com nada aí, fomos citados aí por outro podcast. Qual que é o nome dele? Já esqueci. Clóvis de Barros. Clóvis de Barros. Relevância pro... Clóvis de Barros. Ele nos citou no podcast lá. O Clóvis de Barros, numa entrevista do podcast Flow, falou do Veja Bem Podcast. Até aí, beleza, né? Não, você fala, estamos ganhando as massas. Foi até legal como ele falou, né? Foi um episódio de profunda reflexão sobre analisando tópicos eu falei, complexos. Eu falei, é nóis. Feito com muita sabedoria, ele falou. Até abriu um sorriso na hora que eu falei. Sim. Vamos deixar o link nas referências, claro. Sim. Mas ele falou exatamente essas palavras aí, falar do Veja Bem Podcast. Sim. Então, em primeiro lugar... Falou depois. Aqui é contexto, né? Se fosse edição de reportagem, você corta assim, fala a frase e corta. Exato. Já era. Essa era a mensagem. A gente pode pegar isso daí e usar de propaganda. Clóvis de Barros, que é um professor, filósofo, tem um podcast aí, acho que é Pamonha Inédito, né? E falou do Veja Bem Podcast. E hoje a opinião dele, botar na frase dele. Assim. Porém, contudo, todavia, o Veja Bem Podcast do qual ele falou não era o nosso. É uma roda de... Isso aí é nota de rodapé, tá? É tipo quando você lê alguma coisa, aí você vê lá a notinha... Tem uma asterisco. Você vê a notinha bem pequenininha, só que não é o do... Aqui, ó, pra quem tá chegando de paraquedas, não, como que é no Star Wars? Esse não é o droid que você está buscando. Esse não é o podcast Veja Bem que o Clóvis de Barros referenciou. O que ele falou... É verdade. Exatamente. Se aplica ao nosso. Coincidentemente, ele escreveu bem, porém... Inclusive, eu acho que se ele escutar, ele vai gostar também. Então fica a sugestão aí. Eventualmente, manda pra ele vai descobrir. Se for esse o episódio, valeu aí, Clóvis. Ele lançou um podcast novo, que saiu acho que em abril de 2020, chamado Veja Bem Podcast. Que é um podcast... Ele é um co-host, tem outra pessoa do qual não lembro o nome, mas é um podcast destinado à comunidade com deficiência visual. E o Veja Bem é tipo um trocadilho de você consegue ver bem ainda aqui. Sim. Até o logo deles. Sim. É pra comunidade. Até bom humor ele tem, visual. pelo menos. Né? A gente fez um trocadilho com o Veja Bem também, né? Exato. A gente sabia que era um podcast. Que não tem vídeo. E pra quem fica pedindo vídeo aí, não vai ter. Não vai ter vídeo. Pelo amor de Deus, gente. A intenção não é essa, nunca foi, não vai ser. Ninguém aqui é modelo pra começar. Independente disso... Nossa, mas o trampo, Jesus Cristo. Só aceitar, vai fazer uma produção de vídeo, né, sem corte, sem nada, tudo mal feito, né, vai ficar maravilhoso. A gente escolheu o formato de podcast por um motivo, né? Por vários. Acho que a complicação logística é um deles, mas não é o principal. Aqui estamos interessados realmente no conteúdo verbal, que é como eu, pelo menos, consumo podcast desde 2010. Que eu aprecio mais poder estar na academia, estar no trânsito, estar no supermercado, absorvendo conteúdo sem precisar ficar olhando pra tela. Lógico que dá pra criar as duas, mas aí sim o problema logístico não faz valer a pena investir em tudo só isso. seria possível se a gente tiver no padrinho lá, pelo menos 10 mil pessoas doando R$10. Aí a gente pensa em fazer os vídeos. Fazer meta. Exato. Atingir R$5.000 por mês no padrinho, aí sim. É verdade, porque eu teria que comprar câmera, pessoal, você quer ver o nosso rosto? Por favor, pode abrir a carteira. Só entrar no site Veja Bem Podcast e ver as fotos lá. Tem que atualizar, inclusive. Foto da juventude. Nossa, foi as fotos que usaram no jornal, né? Mas
Mas enfim. Tá vendo? A citação do Veja Bem não é a primeira. Pô. Localmente teve bastante repercussão. 2 jornais, 2 programas de rádio. Agora o Clóvis de Barros levou a nível nacional aí. Nacional. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não foi o que você queria, mas... Mas obrigado. Mas vai ser. Foi uma boa coincidência. Até Sim. alguns ouvintes comentaram já por comentários no YouTube que foi um bom acidente. Gostaram do sim. conteúdo e vocês, ou você aí, se você é essa pessoa que tá nesse trem aí, Seja bem-vindo. bem-vindo e obrigado por continuar com a gente, apesar da confusão. E aproveita aí que a gente tem muita coisa. É aquele lançada, encontro né? casual que vira uma amizade bela, ó. Aquele cara, você conhece, cara, beleza? Aí você vai ver, virou meu amigo. Então aproveita aí que tem muito. E segue lá no Instagram que eu tô repostando de vez em quando uns episódios nossos que fizeram sucesso. Pra Vale a quem, pena não, escutar de novo. quem não conhece, tá Tem conhecendo. todo o histórico. Então, só relembrando, né, que não sei quantos dos ouvintes que escutam hoje escutam desde os primórdios, mas começamos em 2016. Sim. 5 anos e meses já de existência. Então, pra quem tá curioso de como chegamos nesse ponto, tem bastante histórico aí. Tem 2 mudanças de lá pra cá. A primeira, a gente tá mais velho. E a segunda é que em vez do celular enfiado no vaso, agora é o microfone no meio da mesa. Mas de resto, tamo aí. E as análises estão muito mais históricas Sim. do que antes, que era mais A versus B. Na verdade, eu acho que quando você vai ficando mais maduro, você começa a querer mais entender as coisas do que ficar brigando por aí. Exatamente. Eu acho que foi uma evolução orgânica no sentido de começar a explorar um monte de tópicos polêmicos que eram fáceis no sentido de tomar uma posição, mas à medida que a gente começou a explorar tópicos tipo justiça, leis, Então, sou contra. Eu nunca mais consegui dormir. linguagem, Nossa! como não tem como explorar a não ser de uma perspectiva histórica. Linguagem, complexidade, são 2 que... Leis. Ai, meu Deus. Leis, nossa, leis. Mas enfim, pro pessoal novo, sejam bem-vindos novamente. E bom, como você já viu, o que não falta aqui é conteúdo. Isso aí. Então você que caiu de paraquedas, tá com receio, pode começar tranquilo aí, que tem uma opção gigantesca de coisa pra você ouvir. É isso aí. E agora, mudando pro tópico em si. Sim. Agora vamos, né? Bom, vocês já viram no título. Hoje o episódio é sobre meritocracia. E bom, pra quem é novo, vai descobrir como que as coisas funcionam aqui no VV. Mas pra quem já é da casa aí, sabe como é que a gente faz aqui, sabe como é que a gente começa nossas perguntinhas clássicas. E, bom, hoje eu acho que eu vou começar com que, na verdade, acho que faz um tempo que a gente não faz essa, né? Do porquê a gente escolheu esse tópico. A gente sempre começa com Sempre essa. começa com essa? Teve um episódio que a gente Favor começou ou sem o contra? porquê. Por favor. Nossa. É a piadinha. Mas essa é até válida agora pra esse tópico. É verdade, essa é válida. Essa é válida. É verdade. Ah, mas você não vai dar muito spoiler, não? Não. Não. É engraçado porque ninguém se questiona, mas dá pra tomar uma posição. Então, Pedro, César, vocês são a favor ou contra a meritocracia? Eu sou a favor no sentido que se realmente fosse o ideal, mas considerando o que eu vi a aplicação real... Tem Na teoria sim, na prática. César? Eu acho que a melhor resposta é essa mesmo. Sim, não. Sim, não. Muito bom, muito bom. Já vi que esse episódio vai ser bom. É igual aquela coisa que você fala assim, nossa, você fica pensando, seria tão bom se eu tivesse, aí quando você tem, você... não, quer dizer, não é bem assim, mas... É isso então? Tá. Então. Não era bem o que eu esperava, entendeu? É teoria versus prática. Teoria versus prática. Mas Bom, o porquê desse sim ou não é o que vocês vão descobrir ao longo dos Exatamente. próximos minutinhos aí. então antes do porquê do sim ou não, vamos do porquê da gente escolher esse tópico. Esse eu tenho uma resposta clara e direta. Porque é um tópico que merece ser falado. Não, mas sinceramente eu não vejo muito pra onde correr, foi mais uma cadeia. Na verdade, ultimamente os nossos episódios têm sido, tipo... no próprio episódio Gera, a gente sim. é como consequência do que a gente já falou. Dado que a gente falou no último episódio sobre, na última parte principalmente, na parte 3 Fama, né? do racismo também, né? Não só da fama. A parte 3 do racismo, sim. Não, a fama, na verdade, desde o racismo já tá meio que entre linhas. É que esse também, de certa forma, vou ser sincero, pra quem tá ouvindo, você já ouviu, mesmo que você seja um leigo, tô ouvindo, assim, a primeira vez, você consegue conceber, mas vamos ser sinceros que esse termo aí é usado a rodo pra todo canto. Sim. Sim, não, tem suas controvérsias, mas eu acho que a razão de estar agora chegando aqui no Veja Bem
Eu vi que tinha umas notas salvas no meu computador de 2016 pro tópico meritocracia. Desde lá que a sementinha foi plantada. Mas para chegar agora, foi realmente o episódio fama, porque eu fiquei muito intrigado com o meu sentimento em relação à fama obtida pelas conquistas dos grandes generais e reis que a gente comentou lá, do Alexandre Grande, Napoleão, contra a fama das celebridades hoje. Do youtuber. TikToker. Que a gente até comentou um pouco na segunda parte. Né? Tem essa questão de merece a fama? Cadê o mérito? Exato. Realmente, Alexandre Grande deve ser tão famoso quanto o Brad Pitt. Que eu nem lembro. Ele não fez um filme também de... Fez Troia. Não, foi o Colin Farrell que fez o Alexandre. Péssimo filme, por sinal, não assistam. Depois fez Troia. Mas é uma pergunta válida, mas eu acho que a pergunta é em cima da própria pergunta. Sim. O que é merecer? Não é se sim ou não merece ou não merece. Como que a gente chega no conceito de merece? A justiça, de novo, não. E por que, por mais que a gente entenda que tem todo um trabalho em contextos diferentes de que nenhum ator também vira celebridade internacional um acaso. Tem um esforço, tem uma preparação, tem a qualidade de atuação. Como que, apesar de a gente ter claro que ele teve mérito no sentido da carreira de ator, como que a gente não vê esse mérito, ou pelo menos não sente, falando de mim aqui, no plural, mas tô falando de mim. Como que eu sinto que esse mérito não é exatamente o mesmo de um Alexandre Grande, por exemplo. Por quê? Ambos fizeram coisas que justificaram a fama que tiveram no seu próprio contexto. Mas por que a gente olha pra fama do Alexandre Grande como uma fama um pouco maior, digamos, com mais... mais épica, entre aspas, né? Meio que transcende, assim, um pouco da fama do ator hollywoodiano. Por quê? Tem uma coisa temporal, porque Alexandre Grande faz milênios. Foi logo ali, famoso, né? Logo ali. Enquanto que a gente não sabe se Brad Pitt será um nome daqui a 50 anos. Então acho que tem uma questão temporal, mas também tem algo na questão do mérito aí que me deixou intrigado e é razão falar, vamos falar disso agora, porque... até porque também você parar... tá bom. Até porque obviamente, você já mencionou contextos da própria época, até cultural, né? Isso refletem no que a gente pode considerar merecimento ou não. Sim. É disso que a gente vai falar agora. Eu acho que as Olimpíadas também, independente de quem está escutando meses depois, estamos gravando um momento de Olimpíadas e eu acho que as Olimpíadas te fazem pensar sobre o mérito também, em vários sentidos. Sim. Até pela própria história, para pensar. E é um contraponto à controvérsia social da meritocracia. Socialmente, as elites, riqueza, etc., vocês vão saber em muitos detalhes que existe uma controvérsia. Eu não sabia ainda, existe. Mas no esporte, é uma bolha que não chegou ainda. No esporte, todo mundo meio que responde sim, sou a favor da meritocracia no esporte. Então, acho que as Olimpíadas, por coincidência de timing aí, dão uma boa extensão pro tópico e suas outras vertentes que a gente vai falar hoje. É pior que isso é uma coisa que, tipo... pelo menos eu não me recordo de ter visto nenhuma Olimpíada passada lá do gênero. Que nem agora eu vejo muita gente meio que exaltando, mesmo quem ganhou o bronze, assim. Fala, beleza, é bronze, é o terceiro lugar, mas de todas as pessoas que tentaram chegar e conseguiram chegar lá pra estar ali, não falando dessa coisa, ele tem o mérito de realmente ter chegado lá. Então, quase que está dividido em dois campos, essa análise meritocrática. Uma que é o social e a outra que é a atlética. E a atlética... pouquíssimas controvérsias, quase que zero. Não tem o que discutir. Mas por quê? Dado que algumas coisas assim têm intersecção. E esse vai ser o elemento veja bem do episódio. Então, vamos para ele. Então, dado do porquê a gente vai falar sobre isso, vamos começar a falar então, né? O que é a meritocracia? Eu acho que para começar bem aqui, a coisa mais contra-intuitiva que eu vi é que essa palavra meritocracia é recente, né? É de 1958. Não faz nem... Não tem nem um século. Não tem nem 70 anos que a palavra existe. E ela foi concebida de maneira pejorativa por um sociólogo chamado Michael Young, dizendo que... Michael Young. Mas não Young, psicólogo, gente, por favor, hein? Não vai misturar as coisas. Não, 1958. Tô zoando, é piada, pra quem não entender. Mas ele escreveu um livro chamado O Aparecimento da Meritocracia, The Rise of Meritocracy em inglês.
Ele analisa justamente as controvérsias de como que é um ciclo vicioso de elite gerando elite. Ele fala, vivemos numa época de, assim como tinha oligarquia, aristocracia, foi uma época da, entre aspas, assim, meritocracia. Ele falou no sentido pejorativo, mas não foi como a palavra se popularizou e é usada até hoje. A gente vê como, essencialmente... Como um ideal, né? Como ideal. Que, lembrando, estamos falando de definição aqui. Então, primeiro, como a palavra passou a existir, bom, nesse contexto aí, deixa eu criticar essa onda que eu tô vendo, disse o sociólogo, e vou chamar isso de, entre aspas, meritocracia. Que ele definiu nesse livro como QI, consciente intelectual, mais esforço. Ele definiu a meritocracia. Mas, claro, apesar de hoje ainda a gente associar o esforço, o QI eu não sei se está tão no imaginário popular assim. Não, acho que é o QI, né? De Mas fato, não. é uma capacidade cognitiva, se traduzindo, mais o esforço, independente de atributos culturais, físicos, pessoais. No geral, é definido assim. Mérito é o esforço, habilidades naturais, digamos, mais um esforço. Que te leva a resultados, são resultados meritocráticos. Então, no geral, o que é meritocracia é isso. É polir as suas habilidades ao ponto de... Né? Habilidades mais esforço que te leva a conquistar o que você conquista. Independente, de novo, sexo, gênero, entre aspas aqui também, raça, etnia, qualquer coisa, qualquer adereço assim que você nasce é irrelevante. Independente do que... Então, essa é a definição de meritocracia. Mas não é a definição de mérito. E aí é o ponto que aqui é o momento fogueira. Vem todo mundo aqui, vamos contar uma história. Senta aqui lá, velho. Túnel do tempo. Meritocracia... Bom, essa é a meritocracia, mas sempre foi isso? E sempre existiu? Aí vamos começar. Lá com Adão e Eva. Tinha tudo. Na verdade, acho que Caim e Abel foi a referência bíblica que eu vi nas referências. Faz total sentido. De que o primeiro sentimento meritocrático, assim, quem que matou quem? Caim matou Abel. Que Caim ficou um senso de injustiça. Exato, porque Deus só recompensava o seu irmão Abel. Inclusive pelo próprio... Porque ele valorizou mais os sacrifícios feitos, que foi de animais, né? Pelo Abel, enquanto Caim deu, acho que, vegetais, frutos, alguma coisa assim, né? Ele deu mais mérito pro Abel do que pro Caim, o Caim pistolou. Pra modernizar, né? Vou mostrar meu mérito com essa pedra aqui. Não tô de acordo com a sua avaliação de mérito. Mas essa é a referência bíblica, que, lógico, a Bíblia vem muito depois de muita história de humanidade. Então... mas em resumo é da própria... É colocar uma coisa dentro da natureza humana, né? Vou ser sério, igual você falou, isso daí, né? Obviamente, não é só dentro do conceito bíblico. Obviamente, provavelmente você tem outras alegorias ou coisa do tipo de outras culturas que retratam o mesmo tipo de tema. Principalmente, eu acho, na indiana. É que eu não me fugiu o nome, tô sem internet agora. Mas também tem uma situação, entre aspas, assim, parecida. Então, obviamente, a gente pode ver que não é algo... se a gente voltar aos primórdios da humanidade, sabe que... É que, assim, meritocracia é um sistema, né? Estamos definindo aqui como capacidade cognitiva mais esforço, mas tem que lembrar que o si aí no final fala de um sistema. Uma ideologia, um sistema, no qual você é recompensado por isso. Porque o mérito ou o valor, óbvio que sempre existiu no sentido... Você faz alguma coisa, aquela coisa dá resultado, melhor ou pior, dependendo da sua capacidade. Isso o Homem da Caverna. Bom, a gente tá gravando com o microfone aqui agora, né? Mas voltar pro Homem da Caverna, assim, tinha pessoas que tinham mais mérito em ser bem sucedido numa caça do que outros. Sim, claro. Então, essa divisão segundo o talento e o esforço sempre existiu, porém um sistema no qual... Estrutura é modelo de sociedade, né? As pessoas eram recompensadas baseado naquilo, é o que é o novo. Porque aí que tá meio que o ciclo histórico aí, de que antes da sociedade você dependia 100% do seu mérito para sobreviver. Seja caçando, seja plantando, seja o que for. Era, como que é, faca nos dentes. Então isso é indisputável historicamente.
porém, à medida que as sociedades foram se formando, quem tinha a melhor posição numa sociedade não necessariamente quem caçava melhor, ou quem plantava com mais efetividade, senão que o nome, que são as famílias reais, as famílias nobres, que por infinitas razões chegaram na posição de deter mais recursos e se viam com o direito de ter aqueles recursos, não por conquista de ter caçado, ter plantado, senão por ter sido descendente das pessoas que fizeram isso em algum momento. Então a história humana em relação à meritocracia é meio que invertida no sentido começou no que se invalia, porque era necessário, e depois se perdeu, porque a narrativa foi: eu sou filho do rei, sou filho do general, sou filho de quem seja, ou bisneto, ou tataraneto, enfim. Eu tô aqui por... divindade não é a palavra, por direito. Direito pode ser divino, direito... Legado. Legado é isso, por legado. E aí temos o começo de milênios de civilização no qual você nunca poder virar rei, nunca poder virar... mesmo o general, que ainda tem um pouco de meritocracia, um pouco mais envolvido depois. Mas foram milênios e milênios no qual a estratificação societária é muito rígida, porque tudo dependia do seu sobrenome, ou da sua função, como a gente falou em outros episódios também. De ser o ferreiro, de ser o carvalho, enfim, de ter a sua posição na sociedade determinada pela sua família. E esse eu acho que é um ponto interessante, porque se a gente pensar em milênios de história da civilização, do mundo, não estamos falando de indivíduos, senão que de famílias. A unidade básica da estrutura social sempre foi família e não indivíduo. A meritocracia hoje valoriza o indivíduo, enquanto que antes era aristocracia por questões hereditárias. Então, até uma passagem... Hoje estamos usando um livro aqui, até curiosamente, dificilmente investimos assim na compra de recursos intelectuais, porque tem muita coisa disponível na internet aí que a gente acaba usando. Mas dessa vez tivemos que, até agradecendo os padrinhos aí, usar o dinheiro de vocês, contribuintes, para comprar um livro do editor da revista The Economist, que fala sobre a história da meritocracia. E ele diz no livro, parafraseando lá Marx, que Marx fala que a história do mundo é a história da luta entre classes. Na verdade, se ele tivesse dito que a história da humanidade é a história da luta entre famílias, daria no mesmo. Porque, de novo, a história de quem faz o quê e quem merece o quê tinha que ver com famílias, não com capacidade. Bom, mas obviamente hoje não se compara com aquilo, mas sejamos sinceros que hoje, numa escala de elite também, mesmo famílias tradicionais do século XIX até do século XVIII existem até hoje. Né? Sim, então é que a gente vai chegar na controvérsia. Né? Porque, apesar de, em teoria, valorizar o indivíduo, ainda a gente sabe quem são quem manda os gates, quem são os big pesos, players, né? Quem são os Clintons, os Bushes, Rockefellers. Sabemos de nomes aí, mas não vamos chegar nesse ponto ainda. Sim. Que a evolução aí tudo bem, foi estratificada, seguindo aí os impérios, desde lá os árabes lá, que a gente falava? Os mouros. Desde o... Otomano, Império Otomano. Não, isso já tá bem mais pra frente. Você fala mais antes? Que eram, que a gente falou lá dos... torturavam as pessoas que eram famosas. Os assírios? Os assírios, desde os assírios, passando pelos árabes já de fato. Teve um momento ali na sociedade que a meritocracia apareceu, que piscou assim como uma lanterna, que foi na Grécia Antiga. Sim. Que é aí um dos... Os Eupátridas? Poder família pater lá? Que é? Não, nem isso. São os filósofos, as cidades, esses estados democráticas do de Atenas e etc. Isso, de Esparta. Foi aí a primeira piscada histórica do conceito de meritocracia foi na Grécia Antiga. De fato, quem está familiarizado com o trabalho de Plutão, foi ele que escreveu a República, não foi? Platão. Plutão. Planeta. Que em inglês é Pluto. Como traduzir Platão? Curiosamente, o Plutão, a meritocracia não está chegando para Plutão, não. Coitado. Foi rebaixado. Não é grande o suficiente. Não. Mas com Platão, no livro A República,
Ele foi o primeiro que disse que a sociedade deveria ser governada pela nata, entre aspas. Mas uma nata capaz. Exato. Inclusive tem até uma adendo interessante, eu vejo o pessoal de vez em quando citando Platão, Atenas como sistema, obviamente, nasceu a democracia lá, mas as pessoas tendem a justamente cair nesse ponto. A parte irônica da coisa é que o sistema que um grego antigo chamava de democracia, sinceramente, se classificaria hoje do que o pessoal mais leigo, né, fala assim, não, isso daí, entre aspas, a elite, entendeu? Sim. O Platão, ele separava... eu chego lá. Lembrando para os ouvintes, aí, principalmente os novos, que nossas fontes aqui são 99% em inglês. As traduções, às vezes, ficam estranhas. Perdoe o César, tem quantos idiomas na cabeça? 3, 4 idiomas? Né? Então. Complica às vezes, complica. Mas tudo bem, parênteses à parte... A ideia, então, historicamente, de algo meritocrático sempre existiu. O Homem das Cavernas, sim. Uma vez que a sociedade apareceu, desapareceu. E aí depois ela deu uma piscada de volta ali na Grécia Antiga. E Plato foi o grande defensor da ideia. Platão foi o grande defensor da ideia. Mas ele dividia as pessoas em pessoas de ouro, prata e bronze. Coincidindo com as Olimpíadas. Ranqueava os caras aí, sim. Sim. E ele dizia que a sociedade devia ser governada pelas pessoas de ouro, que eram naturalmente mais talentosas e mais capazes do que as pessoas de prata, que eram pessoas mais fisicamente adeptas a certos trabalhos, como soldados ou os artesãos. E as pessoas de bronze, que eram pessoas que só tinham valor provendo serviços braçais, sem muita criatividade, como os artesãos, para o ouro e para a prata, basicamente. Então, ele viu uma separação natural, e natural aqui é a palavra-chave. Porque hoje tem uma questão aí, a gente falou de habilidades naturais, mas o Platão, ele realmente, para ele, esse era separar o trigo do joio. Que a pessoa nasce com habilidades naturais extremamente superiores cognitivamente falando, fisicamente falando, ou sem A, sem B. Meio que uma casta assim, indiana, porém, ele queria fazer essa separação independente do nome da família. E aí que está o grande crivo aí de separação. Até aquele momento, na maior parte das sociedades, falando sempre aqui da história escrita, né? Porque vai saber o que nas tribos indígenas de outros lugares. Mas seguindo a história tradicional aí, até aquele momento, se você era filho do rei, ou tinha parentesco com o rei, etc., você naturalmente tinha mais habilidades. Se isso era verdade ou não, não importava. Mas o seu sobrenome te dava habilidade. Enquanto Platão fala, não é o sobrenome, é a capacidade observada da pessoa, que naturalmente vai se desenvolver e vai ser notada, e aí temos que dar essas classificações. Pessoas com capacidades naturalmente melhores cognitivamente, que não coincidentemente eram seus discípulos, ou o círculo ali intelectual era de ouro, e aí os soldados, etc., prata, e o resto era bronze. Isso. Mas tipo, o bronze, o resto era tipo, realmente o resto da população. É o povão, entre aspas, é o povão. Lembrando, tinha muitos escravos lá, então o escravo necessariamente era bronze, e aí eles não eram questionados. Escravo era latão. Aqui meio que se assemelha ao conceito de liberdade dos americanos lá, quando eles se a declaração da independência dos Estados Unidos, quando todos os homens são criados iguais perante Deus e têm direito à liberdade, etc. Estão falando de homens livres brancos. Na Grécia, o Platão estava falando desse povo aí também. Ele não ia entre os escravos lá para ver quem tinha habilidade intelectual que estava procurando. Dado os cidadãos livres, homens brancos da Grécia, tinha essa separação. Até que, querendo ou não, de certa forma, bom, pelo menos é impossível negar que toda a sociedade, de certa forma, é hierarquizada. Obviamente, igual a gente falou, a gente tem esse viés de contexto de raça, é uma coisa mais moderna, entre aspas. Né? Sim, como a gente falou no episódio passado, mas eram separados por grupos étnicos, na verdade regionais, né? Lembrando que as referências eram os árabes, eram os egípcios, não tinha qual é a sua etnia. Você é daquela região ali, você na verdade, aqui, né? Mais vinculada propriamente ao idioma do que necessariamente as outras coisas, né? Até porque é isso que eu definia um bárbaro. É o bar, né? Essa, pra quem não sabe, essa curiosidade aí, os bárbaros têm esse nome porque os gregos não entendiam o idioma que não fosse grego. Falava que tudo soava como bar. Eram os bárbaros. Tá aí. A grande explicação intelectual do porquê bárbaro.
Bar. Passa anos investigando sua vida. Nossa, os bárbaros, germanos, bárbaros, não sei o que, bárbaro. Tem um bárbaro dos germânicos, né? Os bárbaros gaulês. Não falava grego, você era bárbaro. O único que não entrava nisso era os árabes, porque já tinha um entendimento que eles falavam árabe, né? Mas, enfim, ou persa naquela época. Fica aí a curiosidade. Então, beleza. De todas as formas, se ele foi o primeiro que falou, tem que ser segunda habilidade para homens livres brancos. Mas falou, independente se você nasceu como um artesão ou mesmo um campesino, se você é um cidadão grego ou da cidade grega e você demonstra habilidades intelectuais ou físicas superiores, não importa onde você nasceu, você tem que ser assignado a um outro cluster, um outro grupo da sociedade. Que não só implicava a capacidade, de novo, de força ou de intelecto, mas também de virtude. Esse que é um grande ponto também, que a palavra mérito nasceu não falando da sua capacidade, de novo, necessária de resultado, senão da pessoa no total. Quais são as suas virtudes? Qual que é a honra que você traz para esse grupo de pessoas? E faz até sentido porque, obviamente, eu não sei se o pessoal sabe, né, mas o Platão ele foi aluno de Sócrates. Obviamente, todas as obras de Platão são diálogos socráticos, né, onde Sócrates colocava uma situação, discutia com a pessoa, etc. Você mencionou esse ponto da virtude, a curiosidade também, no caso aí, biográfica, né, a própria morte de Sócrates, né? Ele é obrigado a tomar o veneno porque acusam ele de estar, como é que é? Desvirtuando as pessoas, né? Sendo que era o contexto justamente contrário. E por conta... O primeiro influencer que foi punido. E não, é engraçado porque... Obviamente, na visão do Platão faz sentido porque o próprio Sócrates aceita a pena de morte para ele não ter que renegar tudo aquilo que ele fez, entendeu? Então, obviamente, fica claro o motivo dessa questão da virtude ser tão importante nessa avaliação. Sim. Isso não era só uma coisa grega, né? Nos impérios aí, assírio, árabe, também tinha a questão da virtude de morrer pelo império, de defender os valores do império. Só que, como eu disse, se hoje é uma equação com capacidade cognitiva mais esforço, antes, nesses primórdios, era capacidade, não precisa nem ser cognitiva, mais virtudes, mais esforço. Então, o virtudes existia aí. E como era medido, com base em quê, é outro podcast. Mas vai estudar a história grega, se você quiser saber isso. E de outros povos. Mas a questão da honra era muito forte. E foi até bem recentemente, a gente chega lá, mas os duelos da vida aí também tinha a questão da hora, podia voltar. Honra. Isso eu voto pra volta dos duelos e acabar com bastante discussão. Sempre que fala de duelo, eu lembro do... Qual que era o nome dele lá? Hamilton. Outra excelente história que ilustra, de certa forma, consciência meritocrática, mas ele voltar para os Estados Unidos. Um episódio aí, como que é? Biografias. Era de biografias? Biografias. Biografias. Foi o último que a gente fez, no terceiro. Biografias 2. Tá na referência. Mas enfim, então aí o conceito de meritocracia deu uma piscada, falou, independente do sobrenome, vamos avaliar a habilidade, incluindo virtudes e tentar estruturar a sociedade com o que Platão chamava de filósofos reis, ou reis filósofos. Uma sociedade melhor governada e com êxito seria sociedade governada por aqueles que tinham mais habilidade, não um vínculo hereditário. Então aí, deu uma piscada, foi legal, como vocês sabem, Esparta, Atenas, tiveram um momento realmente brilhoso, baixo sol, no sentido, evoluíram bastante, avançaram bastante, mas aí... Chegou Alexandre. Chegaram os árabes para boa parte do que tinha, depois chegou Alexandre. Mas Alexandre ainda perpetuou isso, porque ele foi quem que era o tutor dele mesmo? O Aristóteles. Aristóteles, né? Que também vem da... Sim, da escola. Ele foi aluno de Platão. Então... Seguiu a cadeia aí de influenciadores. Olha. Sócrates. E o Alexandre Grande tinha, até a gente falou, ele foi um dos primeiros que queria ser reconhecido pelos feitos. Né? Sim. Ele falou, não é só porque eu sou descendente do Filipe, né? Filipe II. Rei Filipe, né? Não é só porque eu sou descendente, é porque eu fiz coisas que Hércules não fez. Exato. Então ele tinha bem inerente essa questão, bem internalizada, melhor dito, essa questão de tem que ser famoso, tem que ser conhecido pelos feitos. Não só por ter... A glória. Não era um manto herdado, senão um manto conquistado. Exato.
Que na verdade casava pra ele, né? Que ele herdou, mas não é mais fácil conquistar quando você já tem o exército pronto, né? Caminho andado, né? Curiosamente, é um problema das elites hoje também. Ele se achava o bambambam, mas nasceu no berço de ouro. Porra, aí... Eu tiro o chapéu que ele assumiu o risco, ele ia brigar lá com os caras. Eles colocavam na linha de frente, mas com as armaduras, com o melhor cavalo. Mas tava pronto. Treinamento. A gente vai chegar lá ainda, né? O negócio de como a história se repete. Mas ele levou bem isso daí até depois o império dele caiu pra Roma, né? Na verdade, se fizerem vários outros lá. E depois da morte dele, né? Teve a fragmentação, que é sempre assim, né? Toda santa vez. Isso. Cresce demais, fragmenta. Mas... E o Império Romano, que foi o próximo grande império, também existia toda essa herança aí do legado grego. Existia na bolha militar. Até porque César... Esse é o primeiro nome dele. Júlio César. Ele não era de uma família... Bom, na verdade, a Roma não tinha um conceito... Toda a República Romana foi fora do conceito de reis, né? Sim. Então tinha a República, mas a República era de famílias nobres ainda, eram de pessoas influentes. Mas a família de Júlio César não era necessariamente a mais influente, nem a que tinha direitos. Poder, isso. E foi por... entre aspas, aí, meritocracia que ele chegou onde chegou. Não, Cortez, sem dúvidas. A própria trajetória do César é considerada um estudo de caso do mundo antigo por conta dessa questão. Obviamente, dentro da, entre aspas, que a gente se podia chamar assim, nobreza antiga, até dentro dela existe um escalão, né? Que a gente chama de A, B e C. E a família dele estava ali no D, por assim dizer. Mas tava. Tava, entendeu? Ele não era um Zé Ninguém. Não tava no alto escalão, mas... ajudou, ele nasceu... Tinha uma porta aberta, obviamente, mas claro que não dá pra tirar todo o mérito de tudo que foi feito, né? Até pelo fato da oportunidade, né? Até pelo fato, abriu essa porta, ele literalmente chutou a porta dos outros depois. Vou abrir todas. Tentaram proibir ele de voltar pra Roma. Não, Roma sou eu. Atravessou o Rubicão, como acabou a brincadeira. Então, na era romana, esse conceito existia ainda, principalmente na área militar, ele promovia os generais que tinham mais êxito, dava as legiões ali para quem merecia. Só que tudo isso no contexto militar. Se você não ia ficar rico e famoso em Roma por pintar quadros, fazer escultura, lançar livros. Até porque boa parte para você concorrer do poder na estrutura de Roma era justamente trazer o que ele chamava de mérito, só que para a República. Né? Obviamente, por exemplo... como a gente mencionou desse pessoal dessa disputa de poder, o que eles faziam? Eles literalmente saíam e falavam assim, eu preciso conquistar uma região. Simplesmente assim, não independente de qual era, tinha que conquistar alguma coisa, trazer essa glória para poder... E o prize, como que é? O prêmio. O prêmio eram as terras conquistadas. E as riquezas conquistadas. Coisa, você quer ganhar fortunas? Conquista alguma coisa. E era defensivo, né? Outra coisa interessante é que o Roma nunca atacou ninguém, segundo eles mesmos. Era tudo defesa, era modo de defesa. Invasão das fronteiras. Eles falavam, existe um risco iminente de invasão, então vamos lá e conquistar primeiro. É o jeito mais fácil, né? Como é que é em inglês? Preventivo, ataque preventivo. Ataque preventivo. Mas, enfim, então na linha aí da história do conceito de meritocracia, Grécia... Teve a Luizinha, e aí Alexandre pegou um pouco dela e tornou um pouco no conceito do herói. E depois, em Roma, teve no foco militar aí essa questão de, sim, trazer honra. Lembrando, honra, não só conquistas materiais para Roma. E isso, depois de Roma... O que virou depois de Roma mesmo? Aqui a gente tem o período da... Bizantina. Mas aí eu acho que é muito... Então, aí o conceito de meritocracia meio que desaparece mesmo. Aí o Dark Ages. Aí vira o Dark Ages, como que é em português? Era negra, não? Trevas. Era das trevas. Acho que sim. Dark Ages, vai. Que é esse período meio cinzento aí da Idade Média que... a fragmentação do Império Romano, imagina. Se no contexto do Alexandre, que era ainda de certa forma mais consolidado, né? Era uma escala menor ali, a estrutura de poder era mais numa figura centrada do que propriamente em Roma, porque, qualquer estudioso do contexto romano vai ver que, mesmo depois do período do imperador, você tinha uma estrutura de poder bem definida, igual a gente já falou.
Principalmente na figura do Senado, etc. Sim. Mas e tal. Um ponto interessante aí é que os impérios geram uma complexidade que você precisa de capacidade para gerir. Exato. Então, à medida que você expande, você vai criando problemas que só existem por causa da expansão e só pessoas qualificadas podem meio que coordenar aquilo. Então você precisa de uma divisão de poder, uma estrutura de governança que implica numa certa meritocracia de alguém precisa ser capaz de fazer isso bem. E claro que não dá para fazer infinitamente bem, infinitamente expandindo, porque os problemas são muitos. Né? Tá, agora imagina você conquistar lá em Roma, na Península Itálica, você conquista uma região da Birmânia, sei lá, um lugar... perto da Índia. Não é que você vai mandar o WhatsApp pro cara, faz isso daí pra mim. Você manda o mensageiro, é capaz do mensageiro morrer antes de sair da cidade. Eu acho engraçado. É capaz ele chegar lá e você já ter morrido por invasão. Não, eu acho engraçado porque quando eu vejo o pessoal falar, por que ele não tomou essa decisão? Cara, é igual eu tava vendo. Não, enfim, vocês entenderam. Os problemas logísticos são grandes. Isso até bem recentemente, né? Na Inglaterra tomava 6 meses pra ir da França pra Inglaterra. Então, você fala, manda mensagem de que o rei quer isso. Chega de volta, já tá o filho do rei. Né? O rei morreu faz 1 ano. Mas enfim, aí acho que é interessante pensar nisso, que a estrutura sociopolítica do mundo nesse momento meio que demandava, assim como Alexandre, Júlio César, Augusto, que algumas pessoas fossem recompensadas pelo seu talento, porque tinha uma coisa complexa. A partir do momento que isso caiu em segmentação, em divisões, em guerras civis, etc., aí que começa meio que a Idade Média, porque realmente tudo virou sistema feudal. Você tem a fragmentação total, né? Porque, obviamente, você não, o Império Romano se consolidou pelo fato de ter essa estrutura, obviamente, tem o seu lado negativo, mas o lado positivo, tipo assim, independente da situação onde você estivesse, você ainda estava dentro do Império Romano. Ou seja, tinha uma ordem jurídica ali dentro. Né? O terreno conquistado pelo romano, você virava romano, você aceitasse automaticamente. A partir do momento da fragmentação, você tem, de novo, igual você falou, mais estruturas de poder surgindo, e obviamente por conta disso... mais regionais. Exato. Feudalismo. E cai de novo para aquela coisa mais... Como eu posso dizer? Aquela coisa mais local. Simples. Na figura se você é um warlord, como traduz? Senhor de guerra. Senhor de guerra. O que você precisa ter é um exército. Exato. Um poder armamentício que é maior do que os seus vizinhos. E fora, só isso. Estudando o período feudal também, você vê que a transição de poder é muito rápida, porque, bom, beleza, tem o senhor feudal lá, de certa forma, todo mundo começa a ficar insatisfeito, mas era só ir lá e matar o cara, entendeu? Você vai ser, tipo assim, o pessoal fala, tá satisfeito, o que vão fazer? Mata ele. Pronto, entendeu? Mas eu me lembro o negócio do período Edo lá também. É Edo verdade. Não, qual que é o nome? Sengoku do Japão. Mesma coisa. Na China. China também já passou infinitas fragmentações. Falar em China, na verdade, a China é um ponto fora da curva aí. Porque enquanto o Ocidente estava nessa fragmentação aí, a China tinha se consolidado. Foi um momento de maior consolidação lá, incluso de onde saiu a dinastia Qing, que é onde deriva o chinês, né? A palavra chinês. Que em século XVI, eu acho. Século XV, século XVI. Tem um pouco de inconsistência de datas aí, mas o grosso do negócio é, enquanto a Europa se dissolvia em feudalismo, estruturas simples, no sentido mata e troca e tudo que você herda em termos de terras e poderio militar realmente herdado, ninguém vai entrar numa estrutura romana, etc., para subir nos ranks. Nasceu daquele jeito, você tá daquele jeito, a menos você consiga convencer suficiente pessoas a atrair, enfim, mas a estrutura meritocrática desapareceu na Europa nesse momento, até porque entrou uma religiosa também que já começou as ordens divinas já. O negócio papal, os reis já eram também por dádiva divina, já passou daquele momento de Alexandre ou mesmo da Roma que você tinha herdado certos privilégios, mas tinha que merecer o que você detinha. E passou mais para eu tô aqui porque Deus quis assim, e quem vai contra Deus? Mas também tem um outro contexto aí, de que eu não vejo 100% assim nesse sentido, porque um dos pontos, principalmente em relação à ruína do próprio Império Romano, foi pela questão dos escravos, né? Obviamente, você sabe que o cristianismo surgiu no mesmo período do Império Romano,
E a partir do momento que você tem ideia do indivíduo, tipo assim, o escravo, por que angariou tanta gente pra começar? Porque, tipo, se você era escravo, se você era artesão, ou se você era o próprio imperador, existia um que eles chamavam common ground. A premissa do cristianismo é o quê? Todo mundo é irmão. A partir desse momento você tem uma... Como é que eu posso dizer? Você tem uma construção de uma imagem mais do indivíduo ali, que tipo, ele possui algo de um caráter dele específico que ultrapassa a esfera do material ali, entendeu? De certa forma, ele consegue se nivelar, por exemplo, a pessoa mais simples da sociedade com a pessoa mais elevada, entendeu? Porém, na teoria. Ah, não. Isso na sim. prática... Ah, não. Na prática, obviamente, até hoje vai ter problema. Mas historicamente, na prática, a governança não foi pro mais fiel. Não, isso sim, sem dúvida. Mas... A realeza, naquele momento, os governantes passaram a ser consequência divina, de escolha divina. Por mais que eram irmãos, tinha o Papa e tinha o rei. Sim. E a diferença era porque Deus quis assim. Não era porque merecia ou porque é irmão. Ah, eu entendo também, obviamente, como você já falou, também era argumento disponível. Se não tivesse cristianismo, teria outra coisa. Sim, sim. Você usa a narrativa disponível. Mas o fato é que a Europa se dissolveu ali e o contexto mudou para justificar religiosamente a estratificação que existia. Enquanto que na Ásia, na China especificamente, eles fizeram meio que o contrário, se consolidaram e criaram uma complexidade que demandou capacidade. E aí eles criaram o primeiro sistema, segundo esse livro que a gente está usando como base aqui, de testes. Que, vamos lembrar, não tinha como fazer uma prova escrita antes para determinar o seu... Fazer um Enem aí, vamos ver assim. Era conquista, era histórias, era, enfim, um legado mesmo de coisas que se fazia. Enquanto que a China foi a primeira a institucionalizar se você merecia ou não, baseado no resultado de uma prova. Que eles chamavam de mandarins. Eles geravam os mandarins, que era baseado numa prova que você tinha que memorizar os poemas tradicionais lá da China, que me falham os detalhes, mas tinha muito que ver também com confucionismo que passou a ser a base dessa consolidação. Então eles tinham que memorizar tudo que foram as frases ditas pelo Confúcio, tudo que seria a ideologia confuciana e os poemas tradicionais. Então era uma coisa memorização, mas que te separava no sentido você dedicou a sua vida a aprender. E com isso você consegue se legitimizar como um dos governantes do império. Da região lá, que o imperador decidia. Da grande desnativa. Não, eles foram. E eles passavam anos treinando, décadas. Tinha pessoas que falam que você podia se candidatar em qualquer... Não tinha um limite de, 30 anos, você não pode mais. Você podia passar a vida inteira tentando passar no exame, que não era anual, era uma coisa a cada 5 anos, 10 anos, tinha um tempo assim. E basicamente todo mundo que, obviamente, nascia em condições menos privilegiadas, era a chance de se tornar alguém. E não só eles, porque tinha conceito de honra. Então você levava honra para sua família e para o seu local, estilo Mulan. Se você... É a mesma coisa agora. Para sua família, para sua cidade, se você fosse escolhido como alguém que representava o reinado lá, a dinastia, enfim. Sim. Então a China em 1600, 1400, 1500 e bolinha, entre o século XIV e o século XVI, ali, implementaram exames, provas, para decidir se você era capaz de governar o império ou não. Ser parte do... Você faz Enem aí, a culpa do chinês. Não, e eram exames que levavam a 3 dias, porque era oral, né? Tinha escrita, tinha parte oral, tinha prova física também, que principalmente se for essa militar, você tinha que comprovar a habilidade. E era algo que pessoas passavam a vida se esforçando e se dedicando a isso. E ele relata no livro pessoas que passaram 60 anos tentando entrar e não conseguiram. E era uma vergonha do povoado e da família. Desonra pra sua mãe, desonra pro seu pai. Mas é interessante como a China realmente foi pioneira no sentido de institucionalizar e colocar prova como governo, porque lembrando, Platão lá era uma coisa, vem pro nosso círculo aqui, mas na amizade, assim, clubezinho. Enquanto que a China falou, não, a nível nacional, milhões de pessoas, passou na prova, independente do seu sobrenome, você vai ser um membro importante da... Isso é bom em institucionalizar as coisas até hoje. É engraçado como essa mentalidade, até, tipo, obviamente, né? Tem o inteiro, mas lá é muito forte esse negócio, realmente. Sim. Na Ásia, em geral, né? Não só na China. Mas o porquê é interessante também, porque...
tudo meio que acontece no lugar, acontece ao contrário no outro. Na China, depois de séculos tendo essa questão aí dos mandarins, quando teve... agora eu vou... Mao? Quem que fez? Mao Zedong. Quando eles também quebraram depois, eventualmente, em várias outras dinastias. E quando juntou de novo, o que a Revolução Chinesa lá do século XX quis fazer é evitar os erros passados, como elitizar o povo. E aboliram todo o sistema de exame, de prova. Aboliram que aí já entrou um negócio de comunismo, né? Aboliram muita vida também, nunca vi. Aí a gente meio que tá pulando algumas fases históricas aí, que a gente tá falando de comunismo. Mas, antes de chegar lá, voltando pra Europa. A Europa se dissolveu aí nos feudos, etc. E a meritocracia sumiu. Simplesmente desapareceu. Até que um cara, e aqui falando de narrativas assim grandes, né? Pode ser que tem bolhas aí que teve diferente, mas apareceu um cara que mudou a história de novo. E ele não tinha uma altura assim muito invejável. Eu ia falar um grande homem. Um grande homem apareceu. Ele apareceu e, não coincidentemente, a maior inspiração para ele era Alexandre o Grande. Ele estudava a exaustão Alexandre o Grande. Mas eu não sei se você também conhece a própria história do Napoleão antes dele, né? Obviamente, para quem ainda não pegou Napoleão Grande, mas ele foi ele foi uma figura dentro do contexto da própria Revolução Francesa, né? Sim. Obviamente, se eu não me engano, o pessoal que já estava no poder me fugiu o nome, perdoe, não lembro os nomes exatos, mas ele era, se eu não me engano, um general ou algum coronel, alguma coisa tipo, delegado a lidar com a questão da pós-revolução, né? Aquela bagunça toda. Sim. E, bom, vamos dizer que foi daí pra cima, só. Então e obviamente, de novo, ele não era uma figura que veio lá de baixo, ele já estava dentro do contexto ali. A família dele tinha um nome, Exato. não era dos melhores nomes, tipo o Júlio César, mas ele estava ali, tinha a portinha ali. Mas aí a gente pulou. O renascentismo também foi um momento que levou à Revolução Francesa. Tem toda uma cadeia aí. A Europa também não foi de Dark Ages para Napoleão. No renascentismo, toda essa história do racionalismo, toda a história de... o terror, período pós-revolução que ninguém fala também, né? Aí foi mais uns corpos empilhados. Revolução Francesa? Sim. Mas voltando um pouco pro renascentismo aí, também teve um outro reacender da chama aí, até porque eles estavam lendo os gregos, né? Teve todo um reânimo aí das ideias da Grécia Antiga, que gerou Da Vinci, Michelangelo, etc. Que mesmo naquela época já tinha certo mérito, no sentido eles recebiam apoio de um nobre para que eles exercessem suas habilidades e dessem os melhores resultados. Mas aí a equação era, você merece isso porque alguém está investindo em você. Não é que você escolhe ser grandioso naquilo, é que você tenha privilégio de que alguém notou o seu talento e está investindo para que você materialize isso, que foi o que aconteceu com o Da Vinci, com o Michelangelo. Tinha a Itália, tem as famílias lá que patrocinaram todo o panteão aí até hoje, se você parar ver essas mesmas... É a mesma família. Até hoje você parar de ver, tipo, as famílias mais tradicionais, tudo, você tem a árvore genealógica sempre sai do mesmo lugar. Mas enfim, aí no renascentismo então reacendeu esse negócio porque eu faço um trabalho excelente, eu tenho que ser reconhecido por isso, mas lógico, dependia de alguém te financiar. E é interessante porque nessa época o conceito de trabalho, que hoje a gente associa tanto ao mérito, ele era visto como um símbolo de você ser... Qual que é o oposto da nobreza? Um servo. É um servo. Não, é peasant. Um aldeão. Aldeão, de você ser um pobretão, velho. Porque quanto mais você trabalhava, mais pobre você era. Então teve até um lord inglês aí que eu vi uma frase dele dizendo: eu prefiro que o meu filho, que era príncipe, seja enforcado do que estude. Caralho! Porque trabalhar e estudar é coisa de quem não tem nada. Então o maior status da nobreza naquele período era você não fazer nada. E não saber nada. Véio. Porque era tudo herdado por direito. Assim, na época errada. Vai saber. Se dependendo de onde você tivesse nascido. Chuta o quê? Dos milhões de pessoas que viviam ali, acho que a maioria, se for cara ou coroa, suas chances não eram terminar bem, não. Nem a cara em coroa, né? Porque coroa é 50%. Uhum. Nas chances, no geral, é loteria. Tem que jogar um dadinho de D20 pra ver. Então o trabalho não tinha nada a ver com suas habilidades meritocráticas.
Mas aí sim, acelerando para Napoleão, ele, depois de toda a contextualização lá de tirar os reis para algo do povo, pro povo, etc., desde que você entrasse em outro círculo, né, de entendimento, Napoleão reunificou tudo lá e ele foi o primeiro, naquele momento que... Primeiro ele unificou a questão da lei, né, o Código Civil, que ele disse que antes a lei era baseada em nome, em função e região que você morava. Então, localismo. Né? Você tratava o povo lá do norte da França de maneira diferente que você tratava o povo do centro da França. E por nome, os Ferreiras é diferente dos Vieiras. Os Vieiras ninguém gosta deles, pune, tira tudo. Os Ferreiras vão dar mais uma chance. Mais ou menos nesse esquema. Napoleão falou, não vamos tratar... A lei não deve ser para tratar grupos, senão que indivíduos. Então aí nasce realmente o berço assim, do que a gente reconhece como meritocracia, que é a nível individual e não de grupos. E ele também abriu a porta para os generais do exército dele não precisarem de nome ou conexão de nada. Simplesmente tinham provas. Quem fosse melhor e desse mais resultado ia subindo nos ranks, assim como ele, não coincidentemente, teve a oportunidade para chegar onde chegou a partir disso. Mas ele institucionalizou isso. Ele deu sorte no sentido, não tinha regras. Ele simplesmente... Criou. E ele falou, não, agora é regra. Então... Tomou conta, criou e falou, agora é isso aqui que vocês têm que seguir. Mas qual a premissa disso ter feito? Porque eu quero. Começa a partir de agora, sim. Vambora. Porque eu decidi. Funcionou comigo, funcione com mais pessoas. E aí ele institucionalizou... Que bonito. E mais ou menos realmente criou a meritocracia tal como a gente tem hoje. Óbvio que com várias ressalvas aí. Várias ressalvas, mas ali, como a gente viu, a história é longa, mas ali foi realmente o renascer, assim, para algo que a gente consegue compreender hoje. E nele também não tinha questão de honra, ali a honra meio que já apareceu. Passou, passou nas provas. Você lê a biografia do Napoleão, você vai ver que ele engoliu o sapo, fez gente engolir sapo. A honra passou a ser meio relevante. Bom, aí começou, e também coincidentemente, ou não, né? A estrutura política também, tudo se remodelou com revoluções, unificações, e a complexidade administrativa aumentou. Até você chegar no grande outro ponto de reforço da meritocracia, que é na Primeira Guerra Mundial. Que também, dado a complexidade de política, geopolítica, precisavam de generais bem qualificados, precisavam de já líderes de Estado naquela época, já não era rei, né? Já não era... E é engraçado, uma curiosidade, eu não sei se você sabe, mas um dos apelidos da Primeira Guerra, você sabe qual que é, né? A Guerra dos Primos. Foram praticamente 3 primos se matando. Já tinha questão familiar, de nobreza, mas não era necessariamente... nessa mesma escala do que antigamente. Exato. Mas aí já teve toda uma questão de fazer prova para as pessoas que estavam ingressando na guerra, que foi um engatinhar para onde realmente o divisor de águas de tudo é a Segunda Guerra Mundial. Porque entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aconteceu um negócio que a gente já falou exaustivamente aqui, acho que 3 episódios. Uma coisa que surgiu na equação da meritocracia que a gente falou no começo, que é o QI. Até antes da Segunda Guerra Mundial não tinha como você medir a potencial capacidade de uma pessoa. Era sempre retroativo no sentido que você fez. Ou o exame que você passou, a prova que você passou. Mas a partir do momento que o QI foi criado, já você não precisava ter conquistado nada, você não precisava ter passado nenhuma prova que você precisava estudar por 20 anos. Você, com 6 anos de idade, já levava uma nota já. Você já era medido em potencial já pelo resultado da capacidade cognitiva que, como a gente falou, toda a ideia antes era do avaliar o G, que era uma capacidade que se traduz para qualquer coisa. Então não é que você passou no teste de QI, você vai ser só bom em fazer teste de QI. Você vai ser bom em tudo que você tentar. Porque você tem essa habilidade inata de resolver problemas, de se adaptar, de fazer o que você quiser. Semideus. Esse é o G. Quanto maior seu G, melhor... De Aquiles para um porco. Melhor você vai ser em tudo que você fizer. Pode ser um nível de um porco do chiqueiro ou um Aquiles. Mais ou menos por aí. A gente sabe que não é tão assim. Sim. Mas enfim, na Segunda Guerra Mundial, a prova que eles aplicavam era o QI, e por ser rápida e prática e independer de contexto, você precisa estudar há 20 anos,
muita gente fez, como a gente falou no episódio também do próprio Inteligência. Então, não foi, algumas pessoas fizeram, milhares de pessoas fizeram, milhões de pessoas, na verdade, fizeram um teste de QI. E assim os exércitos naquela época assignaram quem ia ser general, quem ia ser o pelotão de frente, quem ia ser o cara que servia comida. Enfim, eles foram... Isso aí também era independente da sua classe? Não. Família ou não? Entre aspas, né? Se você fosse filho Você é filho do general e estuda na academia. Você é sou filho do general e estudo lá em West Point. Ó, você vai lá pra Bastogne, passar frio, né? Algumas provas tinham que ser aplicadas em qualquer um que tivesse interesse. Mas lógico que você é filho do general, é que a gente tá quase chegando na treta aqui recente. Vocês estão sentindo, né? Vocês estão sentindo, estão chegando lá. Mas foi um divisor de águas nesse sentido aí. Muita gente fez. Antes eram só realmente grupos pequenos, tirando a China no seu momento lá. E o Estado, já na figura de Estado, meio que se deu conta que tinha muito potencial perdido, porque tinha muita gente que ia muito bem nas avaliações e realmente trazia resultados depois, mas que não tinha acesso à educação. Que aí, de novo, coincidentemente ou não, depois da Segunda Guerra, o que mais expandiu no mundo afora, principalmente na Europa e no norte das Américas. Não dava pra lapidar. Foi política pública, educação, isso, tudo, no geral. Exato, que antes, lembrando, as universidades, ou mesmo as escolas, era um clubinho. Sim. Era onde membros da elite iam para estudar os clássicos, os poemas, as obras teatrais de Shakespeare. Ia para, basicamente, se fazer mais elite ainda. Enquanto que depois da Segunda Guerra Mundial, falou, opa, não, precisamos gerar engenheiro, precisamos gerar arquiteto, precisamos realmente ter isso a nível nacional para uma eventual outra guerra, ou se recuperar da guerra, como foi o caso da Europa, ou mesmo na Ásia. Então a educação pública foi fundada como consequência do que eles descobriram na Segunda Guerra, de que dava para medir o potencial de pessoas, e tinham muitas pessoas não nobres que tinham extremo potencial, mas não tinham acesso à oportunidade. Então aí sim realmente a chave virou para o que o Michael Young lá, em 58, que é 20 anos depois do fim da Segunda Guerra, falou, virou a meritocracia. Que é você, independente da sua classe social, nome de família, gênero, etc. Lembrando, né, a gente está falando aqui de mérito, mas mesmo Napoleão você tinha que ser um homem livre e branco. O escravo, mulher, não fazia parte. A palavra meritocracia veio com Wang aí? Ou... a palavra meritocracia foi ele quem coinou. Mas antes existia a questão do valor, do merecimento, do mérito. Essas palavras não são novas, mas meritocracia é um trocadilho com aristocracia, com plutocracia, todas as cracias da vida aí, que são sistemas de governo. Então aí chegamos no, podemos dizer, modernidade. E agora, as controvérsias. Quanto tempo vamos aí no episódio? Agora que começa. Deu 1 hora agora. 1 hora? Bom, então acho que é legal parar por aqui. Vamos dar descansada. Respirar um pouco. Absorver aí toda essa história. E até aproveitando aí. Acho que tem muitas análises que vocês vão ver aí por podcasts, vídeos no YouTube ou livros que falam sobre meritocracia, mas eles não falam do histórico dessa ideia. Falam do problema hoje. Assim como o racismo, assim como um monte de tema. Eu achei um negócio da história que ele dava uma resumida, mega uma resumida, que ele só falava desse negócio do Wang aí, do Napoleão e do livro do Wang, e já passar para hoje. Sim. Eles realmente não falam muito do... O que eu acho que falha na análise, em muitas análises contemporâneas de assunto, é realmente não explorar as raízes. Lá hoje, eles são muito bons de escrever o problema hoje, mas... Parte, na verdade, né? Mas como chegou, por que tá ali? Quando eu estudei o episódio do racismo, eu li um livro da autora que disse que não fazia sentido você analisar racismo hoje sem se perguntar de onde veio a palavra, de onde veio essa ideia de que pessoas são superiores a outras, porque é igual se for no médico hoje, qual é uma das primeiras perguntas que ele faz? Tem algum histórico dessa doença na família? Qual que é? Como que é? Seus pais, seus avós? Ou mesmo se for numa casa, você vai comprar a casa, uma das primeiras coisas que você pergunta, se souber o que você está fazendo, e qual é a fundação dessa casa? Mas tem uma Vamos entrar no porão. Mas tem uma coisa engraçada que é justamente isso daí. Eu não lembro quem que falou agora, mas eu falei. Foi até engraçado. Falou, normalmente quando a pessoa está discutindo e você pergunta para ela, legal, da onde você tirou isso?
né? E se você começa a investigar, tipo assim, a origem de onde a pessoa tirou isso, em vez de a pessoa te responder, ela parte pra defensiva. Ela começa a defender a ideia. Você fala, não, tudo bem, não é isso que eu tô perguntando. Quero saber como você chegou aí. Entendeu? Sim. Quem normalmente fala, eu sou 100% a favor da meritocracia, tá pensando só como ela é definida do século XX pra frente. E não como chegou ali, como já aconteceu em outros contextos, se faz sentido virtudes não ser consideradas. Eu me beneficiei com ela. Exato. Então o que a gente tá tentando fazer aqui nos últimos episódios, provavelmente futuros, é realmente falar, e o histórico familiar, qual que é? E as fundações desse prédio, dessa casa, quais são? O seu bercinho, babé, onde você veio? Porque se você analisar sem ver isso daí, a resposta vai ser uma. Sim. Provavelmente vai seguir uma tendência muito forte. Mas com isso em mente, que fica a avaliação vai ser outra. Igual eu falo, normalmente você começa a ter você sai da visão do preto e branco e começa a ver que tudo, na verdade, é um tom de cinza, né? Exato. Mas mais do que isso também, eu vejo pelo outro lado. Obviamente, para quem tem uma crítica ferrenha, é porque adota a mesma premissa de ver pelo mesmo viés, né? Porque, obviamente, quando você fala de meritocracia, algumas pessoas tendem a vincular a própria ideia do mérito, por exemplo, tem uma dificuldade em aceitar. Eu vejo isso muito dos críticos, porque, tipo assim, o cara tá lá, faz um vídeo que eu vi lá, 15 minutos, falando de meritocracia, falando, não, justamente é errado, porque por conta é uma questão de justiça social, as pessoas precisam estar niveladas e tal. Mas eu sempre parto do princípio, quando quem tá falando isso, ela fala com, tipo assim, ela coloca num contexto que é tipo assim, não, é só pegar uma prensa, apertar todo mundo, deixar todo mundo igual que tá resolvido. Não é assim que funciona também. Obviamente você tem o seu contexto, não é necessariamente culpa sua, né? Mas vamos entrar nisso na... Atropelando um montão de coisa. Vamos entrar nisso na parte 2 agora. Vamos detalhar o que o Pedro quis dizer com tudo isso aí na próxima parte. Então, até lá.